Olá a todos e todas, muito prazer. Meu nome é Gabriel Maier Tossi, fui aluno do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, na qual realizei meu mestrado, orientado pela professora doutora Caroline Pieta Dias, e fiz parte do grupo de pesquisa em gerontologia. O meu trabalho de mestrado, então, vou contar para vocês a ideia de ter uma conversa do que foi meu mestrado, para vocês entenderem, né, como é que foi a realização e o processo dele. Então, basicamente, meu trabalho de mestrado foi intitulado Eixo Intestino-Músculo e o Processo de Envelhecimento, a associação da microbiota intestinal com parâmetros neuromusculares, morfológicos e funcionais em idosos. Bom, praticamente, então, foi uma pesquisa envolvendo o processo de envelhecimento. E como você sabe, com o processo de envelhecimento, ao longo das décadas, principalmente na extremidade, a gente vai tendo perdas. O que todo mundo vai ter, seja homens e mulheres, de formas diferentes, mas no contexto geral, essas perdas ao longo dos anos começam nas células, né? Então alterando as estruturas dos diferentes órgãos, do cérebro, do intestino, do músculo. E eu citei esses órgãos porque foram os que eu principalmente acabei trabalhando, principalmente o músculo e também o intestino. Então, a microbiota intestinal, acho que foi pela primeira vez trabalhado no programa sobre esse assunto, né? É a totalidade de micro-organismos que habitam o nosso corpo. Árqueas, vírus, fungos e também bactérias. E principalmente no intestino, elas têm uma função importantíssima, regulando o metabolismo como um todo, sistema imunológico, formação de neurotransmissores, absorção de nutrientes, e isso, por sua vez, acaba regulando vários sistemas. E vem surgindo na ciência também uma regulação importante que a microbiota tem sobre o músculo, e principalmente no processo de envelhecimento. Então, como se sabe, essas perdas que acontecem na célula e no músculo fazem com que aconteça um processo chamado de sarcopenia, que é a perda de estrutura de massa muscular. O que vai acarretar também ao longo do tempo, né, na perda de funcionalidade, como sentar e levantar, as atividades do dia a dia, gerando uma incapacidade funcional nesse idoso. Então, minha dissertação teve 3 capítulos. O primeiro capítulo foi uma revisão sistemática. Gabriel, o que é isso? É juntar de forma organizada e com vários métodos, vários estudos sobre aquela área. Foi verificando o efeito do treinamento aeróbico de força na microbiota. E foi interessante que eu consegui ver que eu e todo o grupo que fez parte desse projeto, a microbiota ela tem associação com vários aspectos e ajuda nas adaptações que o exercício vai promover, principalmente desfechos clínicos, como diminuição da pressão arterial, melhora da capacidade funcional dos idosos, diminuição da quantidade de gordura, por consequência também diminuição da resistência à insulina, diminuindo aquele quadro de diabético tipo 2, por exemplo. Então a microbiota ela está extremamente associada com as adaptações do exercício. Mas daí, uma lacuna que ficou desse capítulo 1 foi que poucos trabalhos foram com idosos e também não teve nada com treinamento de força. O meu capítulo 2 foi uma revisão narrativa que foi ver os principais mecanismos. Então, como é que fisiologicamente isso acontece? Então, é uma via bidirecional, dos metabólitos, que são liberados do sangue, que vão parar no músculo, e também do músculo vão parar no intestino. Então, é uma via bidirecional do eixo intestino-músculo. Mas, principalmente, a microbiota libera 2 marcadores, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que são o butirato, o acetato e o propionato. E também, do ponto de vista positivo. Do ponto de vista negativo, quando tem uma desbiose por sedentarismo, má alimentação, desregulação do sono, por exemplo, é liberado o LPS, que é o lipopolissacarídeo, que é uma parte dessa estrutura, que é chamada de membrana celular das bactérias, a parede celular das bactérias, que é extremamente pró-inflamatório. Ambos vão para o músculo e sinalizam. Esse que eu citei agora, o LPS, ele vai sinalizar para coisas ruins, como diminuição de mitocôndria, que vai ter menos energia disponível para o músculo, vai sinalizar a via também que, a via que sinaliza para ganho de massa muscular e a via de perda. Então vai ativar a via de perda muscular, acentuando ainda mais o que acontece naturalmente com o envelhecimento. O contrário, aquele indivíduo que tem bons hábitos, acaba treinando, tem boa alimentação, tem uma bactéria, uma microbiota mais equilibrada, então assim, a gente sempre olha para a microbiota como composição. É diverso, tem bastante, é saudável. É menos diverso, tem bactérias ruins, então é mais uma situação mais patológica. Então, quando tem isso diversificado, esses ácidos graxos de cadeia curta sinalizam para o músculo, daí para o contrário, aumento de mitocôndrias, sinalização para síntese proteica, para mais músculo. Então, esses são os principais mecanismos associados de uma via e outra.
E o meu terceiro capítulo foi verificar isso na prática. Então, eu coletei 60 idosos, verificando aspectos de força, de funcionalidade, né, de estrutura do músculo, que são os parâmetros morfológicos, e tiveram associações extremamente, tanto positivas quanto negativas. E olha que interessante, as associações positivas foram com as bactérias boas. Então, bactérias boas influenciam o músculo para melhora de funcionalidade, uma estrutura muscular mais preservada, com menor quantidade de gordura, e também para uma melhor capacidade de contração do músculo. O contrário, bactérias ruins tiveram associado negativamente com maior acúmulo de gordura, menor capacidade funcional, como, por exemplo, preensão palmar, que está associado com mortalidade também, e também, claro, associado com a funcionalidade, os aspectos de estrutura do músculo, né? Então, olha que interessante, né? Esse trabalho ele foi uma luz para mostrar para a ciência que como as bactérias, né, como um novo eixo a ser cuidado, tanto dos aspectos nutricionais, como também de exercício, vias de mecanismo, né, para pesquisas futuras, estudos futuros, que possam verificar, né, os principais mecanismos, o efeito do treinamento, principalmente o treinamento de força, que foi uma lacuna do meu capítulo 2, que acabou ficando. Então, essa é uma pequena conversa para um panorama geral do que foi trabalhado no meu mestrado, né, do eixo intestino-músculo e as principais associações e mecanismos que podem ter do treinamento, e principalmente as bactérias influenciando no processo de envelhecimento. Espero que vocês tenham gostado. O meu Instagram é @profgabrielmaiertossi e meu e-mail é maiertossigabriel@gmail.com. Fico à disposição para qualquer esclarecimento, tá bom? Logo mais vai estar na íntegra também a minha dissertação completa, para quem quiser. Fiquem bem.